Fala pessoal, aqui é Lucas Dantas, professor de reforço escolar há mais de 10 anos e criador aqui do canal Turbina Enem. E no vídeo de hoje vamos falar sobre como podemos classificar os triângulos. Os triângulos eles podem ser classificados sobre dois viés. O primeiro sobre as medidas dos seus lados e o segundo sobre a medida dos seus ângulos internos. Mas antes da gente ir para o conteúdo, aproveite para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações e dar aquele like gostoso. Então, sem mais demoras, vamos ao nosso conteúdo. Como eu te falei, os triângulos podem ser classificados sobre dois viés. O primeiro é sobre as medidas dos lados. E a segunda forma de classificação é de acordo com a medida dos seus ângulos internos. Indo para o primeiro viés, que é a medida dos lados, eles podem ser classificados de três maneiras. Os triângulos equiláteros, os triângulos isósceles e os triângulos escalenos. Já de acordo com a medida dos seus ângulos internos, eles podem ser classificados em triângulos retângulos, triângulos acutângulos e triângulos obtusângulos. Então, vamos começar primeiro com as medidas dos lados. O que é um triângulo equilátero? Equi significa igual e látero, lados. Ou seja, é aquele triângulo que tem os três lados iguais. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem três lados com as mesmas medidas. Ou seja, um triângulo onde ele tem a sua medida. Lembrando que em matemática a gente representa esse traçozinho aqui como sendo igual. Então, os três lados do triângulo equilátero são iguais. Já no triângulo isósceles, apenas dois lados são iguais. Então, nesse caso, dois lados são iguais e o terceiro lado é diferente. Perceba que aqui agora eu utilizei um tracinho para os lados iguais e dois tracinhos para os lados diferentes. Então, quando você vê esse tracinho marcado no lado do triângulo, significa dizer qual lado é equivalente a quem. Então, se todos os lados têm um tracinho, então ele é equilátero. Se apenas dois têm um tracinho, ele é isósceles. E se nenhum lado for igual, ele é chamado de um triângulo escaleno. Nesse caso, nós representamos marcações diferentes. Ou seja, um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos. Isso significa dizer que os três lados do triângulo é diferente. Então, vamos recapitular. O triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais. O isósceles que tem dois lados iguais. E o escaleno que tem os três lados diferentes. Agora vamos classificar os triângulos de acordo com a medida dos seus ângulos internos. Eles podem ser retângulos, acutângulos e obtusângulos. No caso do triângulo retângulo, é aquele triângulo que ele tem um dos seus lados, uma das suas medidas do ângulo interno igual a 90 graus. Ou seja, um ângulo reto. Então, se nós tivermos um triângulo com uma medida de um ângulo interno igual a 90 graus, esse triângulo é retângulo. O triângulo acutângulo é aquele em que todas as medidas dos ângulos internos são menores do que 90 graus. Ou seja, nós só temos ângulos agudos. Esses ângulos aqui são ângulos agudos, ou seja, menores do que 90 graus. E o triângulo obtusângulo é aquele que nós temos um dos lados com a medida maior do que 90 graus. Ou seja, um dos lados tem um ângulo maior do que 90 graus. Por exemplo, nós temos aqui um ângulo de 100 graus. Então, nesse caso, nós temos um triângulo obtusângulo. Ou seja, porque ele tem um ângulo interno obtuso. Então, os triângulos podem ser classificados de acordo com a medida dos lados. Ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. E de acordo com a medida dos seus ângulos internos, que pode ser um triângulo retângulo, acutângulo e obtusângulo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você não deu seu like, dê um likezinho aí para contribuir aqui no canal. E até o próximo vídeo.